Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo para o canal. Hoje é dia 27 de julho de 2025. Esse é um vídeo um pouco diferente, na verdade bem diferente, mas é um vídeo que eu preciso trazer aqui para o canal, porque eu preciso obedecer à voz de Deus. Então, esse canal vai ter vídeos de diversos assuntos, e um deles é falar sobre Deus e a minha jornada juntos. E um deles é falar sobre Deus e a minha jornada na fé. Bom, hoje eu vim contar os dois maiores testemunhos de vida que eu tenho, que Deus me livrou da morte não só 2 vezes, mas Ele já me livrou muitas e muitas vezes. Mas essas 2 vezes são testemunhos que eu preciso compartilhar aqui com vocês hoje. Por que eu tô gravando esse vídeo, né? Primeiro porque Deus me pediu, é uma coisa que eu tô sentindo muito forte Ele falando comigo sobre isso. Segundo porque eu preciso fazer isso pra fortalecer a minha fé e também, talvez, te ajudar na sua caminhada com Deus. O primeiro testemunho é quando eu tinha 1 ano de vida. Eu fui diagnosticada com meningite bacteriana. Muita gente sabe que é uma doença muito agressiva, que pode levar à morte. Muitas crianças morrem por conta da meningite. Eu não tenho propriedade para falar da história em si, né? Porque eu não me lembro. Mas eu peguei informações com os meus pais, né? Ao longo da vida. E eu vou passar o que eles me contaram. Eu peguei essa meningite bacteriana. E aconteceu que eu precisei ficar internada. Eu sei que foi muitos dias internada. Eu tive que fazer uma cirurgia, né, na cabeça. Hoje eu tenho uma cicatriz aqui, eu tenho um buraco na minha cabeça, que nunca me deixa esquecer sobre isso. Quando é necessário uma cirurgia, é porque entrou água ou pus, né, em alguma parte do cérebro que precisa ser retirado. Muitas crianças ficam com sequelas por conta da meningite. Eu já conheci pessoas que tinham convulsões, pessoas que têm perda de memória, atraso na fala. Eu sei que tem vários tipos de meningite, mas a bacteriana é uma das mais agressivas. Hoje eu sei que eu sou um testemunho vivo, porque pela fé, né, eu fui curada, a minha cirurgia deu tudo certo. Eu acho que eu não tinha muitas chances naquela época, pelo tempo que eu fiquei internada. Mas hoje eu tô aqui pra contar esse testemunho, então eu sei que hoje eu entendo que Deus tem promessas, por isso que eu estou aqui, né? Então, uma das promessas é contar o meu testemunho, para que outras pessoas sejam impactadas, para que as pessoas vejam o poder e a glória dele, e tudo é pra honra dele, né? O segundo testemunho que eu tenho pra contar é da época que eu morava no Japão, que eu trabalhava com uma moça, e não era sempre que eu trabalhava com essa... Não era uma moça, já era uma senhora, não era sempre que eu trabalhava com essa senhora. Um dia ela foi trabalhar na mesma linha que eu, e a gente conversava, a gente nunca foi amiga, mas a gente conversava pra passar o tempo, né? Um dia eu contei pra ela que eu gostava muito de baião de dois, que eu sentia muita falta, porque a minha família é do Nordeste, né, eu tenho essa memória muito forte na minha mente de comer baião de dois, é uma coisa que eu amo muito, assim. E eu falei pra essa senhora esse desejo de comer baião de dois, e aí passou vários meses mesmo, assim, vários meses. E essa senhora, um dia, ela chegou com baião de dois, falando que o cunhado dela tinha trazido o queijo do Brasil, alguns ingredientes do Brasil. E eu, naquele momento, eu não tive sabedoria, não tive discernimento, eu não pensei que poderia ser algo ruim, né? Muitas vezes eu sou muito inocente. Até hoje. Hoje eu sou um pouco menos inocente, mas ainda sou, sabe? Eu não consigo enxergar o mal que a outra pessoa pode fazer pra mim. E isso pode ser um problema, né? Como foi nesse caso. Quando deu o intervalo do meu trabalho, eu fui e comi esse baião de dois, assim, como eu fosse morrer, porque, sabe, há tantos anos sem comer, chega uma pessoa, oferece exatamente aquela comida que eu tanto queria. E eu não orei sobre aquele alimento e eu comi aquele alimento. Foi questão, assim, de 10, 15 minutos,
eu comecei a sentir uma queimação muito forte na minha garganta, uma queimação muito grande, muito grande. A minha garganta, ela começou a fechar, eu comecei a sentir falta de ar, não conseguia mais respirar. E naquele momento, eu tava já trabalhando, eu voltei pro banheiro, eu fui no banheiro, e naquele momento, a única coisa que eu pensei foi falar com a minha mãe. Nessa época eu trabalhava à noite no Japão, e era durante o dia no Brasil. E eu fui e falei com a minha mãe. Minha mãe, naquele momento, ela tava acordada, né, porque era tarde, era tipo umas 3 da tarde, eu acho. Minha mãe, imediatamente, ela entrou em contato com uma mulher que ajudou muita gente em oração no Brasil. A irmã Cida, hoje ela já não está mais entre a gente, né? Ela já está descansando no Senhor. E ela foi uma mulher muito usada por Deus para orações na nossa família, para ajudar a gente mesmo nessa vida com Deus. E essa mulher, ela começou a orar pela minha vida. Minha mãe provavelmente ficou desesperada, e eu também, porque eu não sabia o que fazer. Eu lembro de estar sentada no banheiro e começar a orar, pelo amor de Deus, o Senhor me ajuda, porque não tinha nada que eu podia fazer. Naquele momento a minha mãe começou a orar por mim, ela me mandou áudio orando. E essa irmã também, minha mãe ligou pra ela e imediatamente ela falou: a sua filha foi envenenada, colocaram veneno na comida dela. E naquele momento, o meu mundo caiu, assim. Eu desabei. E eu fiquei lá no banheiro porque eu não conseguia voltar a trabalhar. Eu fiquei no banheiro, assim, acho que por 1 hora. Até que a minha mãe, a irmã Cida e eu orando, eu comecei a sentir melhoras, sabe? Eu comecei a sentir a minha garganta parar de formigar e as coisas voltarem ao normal. E hoje eu entendo, eu nunca fiz nada pra essa mulher, tá? Eu mal conversava com ela, assim, só quando ela ia trabalhar na mesma linha que eu. Então, não tinha nenhum motivo pra ela fazer o que ela fez. Eu não contei isso pra quase ninguém, porque ninguém acreditaria numa história dessa. Além dos meus pais, o meu irmão, acho que sabe. Claro que se eu não tivesse melhorado, eu teria que ir pro hospital, mas eu decidi primeiro buscar minha mãe, que teve sabedoria, pra me ajudar naquele momento. E a gente sabia, por algum motivo, eu acho que naquele tempo eu sabia que era algo espiritual. Então, eu poderia ter morrido, eu não sei veneno do que aquela pessoa colocou na minha comida. Eu poderia ter morrido, eu poderia não estar mais aqui hoje, mas para honra e glória do Senhor, eu estou aqui para contar esses 2 testemunhos. Então, eu não sei o que você está passando, eu não sei se você acredita ou não em Deus, mas o que eu queria te dizer é que você é amado, você é escolhido e Ele tem grandes planos para sua vida, assim como eu acredito hoje, depois de passar por duas situações em que eu acreditei realmente que talvez eu iria morrer, mas nada sai do controle dele. Se eu tô aqui hoje é porque ele tem propósito, é porque ele tem promessas, e eu estar aqui hoje falando o nome dele e declarando a minha vida a ele, entregando a minha vida a ele, que já é algo que eu faço há alguns anos, mas nunca tive coragem de falar publicamente sobre ele. Então, eu acredito que ele tá moldando o meu caráter, me dando discernimento e sabedoria para atingir mais pessoas e para que mais pessoas conheçam o amor dele, que me constrange, que eu nem consigo falar o tamanho do amor dele, que é imensurável, sabe? Meu desejo é para que você e todos possam um dia sentir esse amor, que não tem lugar melhor em que eu poderia escolher estar. Não tem outro lugar em que eu poderia viver. Hoje eu entendo que a minha vida é dele, tudo é pra ele. Se pra isso, é pra isso que hoje eu entendo que é pra isso que eu estou aqui, pra viver o propósito dele na minha vida. Sempre vou estar aqui falando sobre Deus, porque eu dependo dele. Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Que Deus abençoe a sua semana.